Imagine acordar um dia, abrir o aplicativo do banco e perceber que algo saiu completamente do controle. O limite do cartão acabou. A fatura chegou mais alta do que o esperado. E a solução, que parecia simples, foi pegar um empréstimo para pagar outro. No começo, parece temporário. Apenas alguns meses para reorganizar a vida. Mas o que muitos brasileiros descobrem tarde demais é que a dívida raramente cresce de forma linear. Ela cresce como uma bola de neve. E quando você percebe, não está mais pagando para viver, está vivendo para pagar. O sistema financeiro moderno funciona baseado em crédito. Crédito movimenta a economia. Ele permite consumo, investimento e crescimento. Mas existe uma linha invisível entre o crédito saudável e a armadilha da dívida. No Brasil, essa linha é ainda mais perigosa, porque estamos em um dos países com juros mais altos do mundo. Cartões de crédito, em alguns casos, ultrapassam 400% de juros ao ano. Isso significa que uma dívida pequena pode se transformar rapidamente em algo praticamente impossível de pagar. E quando a pessoa percebe que perdeu o controle, ela já está dentro da chamada bola de neve financeira. Existe um momento em que a dívida deixa de ser apenas um problema financeiro. Ela se torna um problema humano. Ansiedade, insônia, discussões dentro de casa, pressão psicológica constante. Quando alguém precisa escolher entre pagar uma dívida ou comprar comida, o problema já deixou de ser apenas contábil. Ele se tornou social. E foi exatamente para lidar com essa realidade que o Brasil criou uma nova legislação. Em 2021, o Brasil aprovou uma lei pouco conhecida pela maioria da população. Uma lei criada para proteger pessoas que perderam o controle das dívidas. Essa lei se chama Lei nº 14.181 de 2021. Ela ficou conhecida como a Lei do Superendividamento. Essa lei alterou diretamente o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei nº 8.078 de 1990. A partir dessa mudança, o Brasil passou a reconhecer oficialmente o problema do superendividamento. Superendividamento é quando uma pessoa de boa fé não consegue pagar todas as suas dívidas sem comprometer o mínimo necessário para viver. Esse mínimo necessário tem um nome jurídico. Ele é chamado de mínimo existencial. O mínimo existencial representa o básico que uma pessoa precisa para viver com dignidade: alimentação, moradia, transporte, saúde, energia elétrica, água. Ninguém deveria viver apenas para pagar bancos. A legislação brasileira passou a reconhecer isso. Durante muito tempo, a narrativa era simples. Se alguém estava endividado, a culpa era apenas dessa pessoa. Mas a lei do superendividamento mudou essa conversa. Ela estabelece que também existe responsabilidade por parte das instituições financeiras. Bancos não podem simplesmente oferecer crédito sem avaliar a capacidade real de pagamento do consumidor. Não podem incentivar consumo irresponsável. Não podem esconder riscos ou omitir informações importantes. O crédito precisa ser oferecido com responsabilidade. Quando instituições financeiras oferecem empréstimos, cartões e limites de forma agressiva, sem avaliar se aquela pessoa realmente conseguirá pagar, isso também contribui para o superendividamento. Outro ponto muito importante envolve os juros e as condições dos contratos. Nem todo juro alto é ilegal, mas toda operação de crédito precisa ser transparente. O consumidor precisa saber exatamente quanto está pegando, quanto vai pagar no final, qual é a taxa de juros e qual é o custo total da operação. Quando essas informações não são apresentadas com clareza, ou quando as condições se tornam extremamente desproporcionais, esses contratos podem ser questionados, e muitas pessoas não sabem disso. Agora vem a parte mais importante deste vídeo. Se uma pessoa está em situação de superendividamento, ela não precisa enfrentar isso sozinha. Existem caminhos legais. Um dos primeiros caminhos é procurar o PROCON. O PROCON é um órgão de defesa do consumidor. Nele, a pessoa pode abrir um pedido de renegociação das dívidas.
O consumidor apresenta sua situação financeira, mostra suas dívidas e tenta construir um plano de pagamento que seja possível. E existe algo que muita gente não sabe. Para buscar ajuda, não é obrigatório contratar um advogado particular. Existe um órgão público chamado Defensoria Pública. A Defensoria Pública oferece assistência jurídica gratuita para pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Ou seja, mesmo alguém que esteja completamente endividado ainda pode procurar ajuda jurídica sem custo. Muitas pessoas deixam de resolver o problema simplesmente porque acreditam que precisam gastar mais dinheiro para buscar ajuda. Mas isso não é verdade. Quando o processo de superendividamento é iniciado, pode acontecer uma audiência de conciliação. Nessa audiência, os credores são chamados para negociar. O objetivo é construir um plano de pagamento realista, um plano que permita que a pessoa pague suas dívidas sem destruir sua própria sobrevivência. Esse plano pode ter duração de até 5 anos, tempo suficiente para reorganizar a vida financeira. Em algumas situações, quando o plano é definido judicialmente, a primeira parcela pode ser exigida somente depois de um prazo de até 180 dias. Isso significa cerca de 6 meses. Esse período existe para que a pessoa consiga reorganizar sua vida financeira, respirar, parar a bola de neve e começar um novo plano de pagamento com mais equilíbrio. Outro ponto muito importante envolve os débitos automáticos. Muitas pessoas têm empréstimos ou financiamentos descontados automaticamente da conta bancária. Quando o salário entra na conta, o banco já retira uma parte. E muitas pessoas acreditam que não podem fazer nada sobre isso. Mas existem normas do Banco Central que garantem ao consumidor o direito de cancelar autorizações de débito automático. Ou seja, autorizar um débito não significa perder seus direitos. Quando os descontos comprometem completamente a renda da pessoa, isso pode ser questionado, principalmente quando a situação já configura superendividamento. O mais importante é entender que a lei do superendividamento não existe para incentivar o calote. Ela existe para permitir reorganização, para permitir que uma pessoa saia de uma situação de colapso financeiro. Porque viver permanentemente endividado não é saudável para ninguém, nem para as famílias, nem para a economia. O sistema financeiro é complexo. Ele funciona baseado em crédito, juros e expansão constante. Mas quando esse sistema chega na vida real das pessoas, as consequências são muito concretas. A Lei nº 14.181 de 2021 representa um avanço importante no Brasil. Ela reconhece que consumidores precisam de proteção e que ninguém deveria passar a vida inteira pagando dívidas impossíveis. Se este vídeo te ajudou a entender algo que poucas pessoas explicam, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam dessa informação. E se você quer aprender mais sobre economia, sistema financeiro e como proteger sua vida financeira, se inscreve no canal, porque aqui a ideia não é apenas falar sobre dinheiro, é ajudar você a entender o jogo, para que você não seja esmagado por ele.